Estamos de volta com o Em Pauta de hoje. Hoje recebendo aqui no estúdio o Everton Rodrigo Santos, professor da Fevale, cientista político, e Henrique Kesk, cientista político. Estamos falando aqui justamente sobre a atual situação no Brasil, a atual situação política aqui no Brasil, e a gente vinha falando antes do intervalo a respeito da questão das últimas eleições, dos votos e de quantas pessoas, questão de números mesmo, né, de massa, que estiveram nas ruas agora nessas últimas manifestações, agora em março. Questão de porcentagem, é uma porcentagem muito pequena, né? Eu acho que é isso que a gente vinha falando. Francisco, né? Se considerarmos democracia o governo da maioria, são 54 milhões de votos na presidente Dilma. E aí se fala, eu preciso fazer eu preciso ser, com perdão do termo, advogado do diabo, né? Claro. Se fala de que depois que a presidenta Dilma foi eleita, a insatisfação com o governo aumentou astronomicamente, são 80% de reprovação, etc, etc, e que esse número não refletiria o que foi o voto na urna em 2014. Baseado em pesquisas de amostragem completamente dirigidas. Isso que eu queria abordar. A pesquisa é dirigida, como então, né, levar em conta isso? A arma final da democracia é o voto. Então, existem mecanismos jurídicos, claro, e políticos para interromper um mandato, mas não pode ser baseado em manipulações de estatísticas movidos pela grande mídia. Isso é um problema. O voto deve ser considerado com mais poder sobre isso. Não, eu queria fazer, na verdade, uma observação, talvez o telespectador deve estar perguntando, né, o que está ocorrendo. Assim, né? Se a gente olhar na América Latina, é tudo que a gente pergunta, né, hoje, nos anos 2000, né, nós vimos uma bonança do ponto de vista econômico, né, e até mesmo do ponto de vista da economia internacional. Tá? Hoje, por exemplo, a gente vê uma crise na China grande, o crescimento da China, né, passa do que estava na casa dos 10%, cai para 7%, portanto, que a economia chinesa é a segunda, né, locomotiva no mundo, junto com a economia americana, e, portanto, isso afeta evidentemente o Brasil, que o Brasil era um grande exportador para a China de commodities, né? Cai esses ganhos do Brasil e o Brasil não consegue mais financiar as suas políticas sociais, não só o Brasil, mas a América Latina. Porque se tu notares esse fenômeno da queda dos governos aqui no Brasil, enfim, essa crise, ela também pode ser entendida na América Latina, por exemplo, né, com a questão na Venezuela, agora com o governo sendo corroído, na Argentina, né, com a queda da Kirchner, o Evo Morales, que não se reelege, ou seja, há um conjunto de governos de esquerda que tinham nas suas políticas sociais a sua base de legitimidade, né, começam a minguar. A minha leitura é que nas últimas eleições o governo e o PT atropelaram o processo histórico. Em que sentido? Digamos assim, do ponto de vista teórico, né, eles deveriam ter perdido a eleição. Como assim deveriam ter perdido a eleição? Acho que faltou competência para a oposição ganhar a eleição e o PT ganhou. Porque ele vai fechar o ciclo talvez agora, hoje, amanhã, ou vai fechar daqui a 2 anos, mas esse ciclo deveria ser fechado. Eu estou falando como professor, como teórico. Como não fechou o ciclo e o partido ganhou as eleições, né, e governa com o quê? Não tem mais dinheiro para governar, para fazer as políticas sociais, e ele perde legitimidade, perde a classe, né, digamos assim, mais popular, né, que se beneficiou dessas políticas. Perde aquilo que ele mesmo construiu, na verdade. Exatamente. Então, como é que você vai chamar os aliados, né, se os aliados estavam junto com o governo, porque o governo tinha legitimidade? À medida que o barco afunda, os ratos pulam fora. Então, o que a gente está vendo também é o fim de um governo que está chegando talvez ao fim, não, a gente não sabe ainda, né? Mas justamente pelo fato de que ele não tem dinheiro para irrigar as suas contas. Ele deveria fazer o ajuste fiscal. Só que para fazer o ajuste fiscal, são medidas impopulares, que a oposição queria, mas a oposição não apoia, porque são medidas impopulares, né? Então, e para a oposição, isso é um jogo da oposição, quanto pior, melhor. Qualquer oposição no mundo, o PT sempre fez isso e a oposição está correta, né? Parece até estranho, as pessoas podem ficar chocadas, mas de fato, né? Quanto melhor o governo for e o país for, a oposição perde, né? Então, é do jogo político, né, que a oposição jogue para o pior melhor.
né? Então, o que ocorreu foi isso, esse aprofundamento da crise econômica junto com uma crise política no Brasil que levou a esse impasse que nós estamos vivendo hoje. Mas a minha tese é de que o governo, na verdade, deveria, digamos, teoricamente, deveria ter perdido para encerrar o processo histórico. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o PT perdeu as eleições. Se tivesse ganho, o governo Tarso estaria na mesma situação do governo Sartori. Então, não é uma coisa, porque são eles, né? Não, na verdade, é uma crise fiscal. Não há mais dinheiro para financiar as questões. Então, também uma outra pergunta para se fazer é que quando o Lula assume agora, né, se assumir, enfim, está assim, tem essa tensão, né, assume para fazer o quê? Com que dinheiro? Dar uma guinada à esquerda e, portanto, pegar as reservas? Não, e quebra o país? Assume simplesmente como uma figura política para tentar alguma articulação? Como é que funciona? Em relação às manifestações, queria também destacar o seguinte: a pesquisa Datafolha mostrou o perfil econômico de quem estava nas manifestações, a classe média e a alta classe média brasileira. A população brasileira não estava participando das manifestações. Embora seja legítimo, né? Que absolutamente legítima. A classe média tem que ir para a rua, a alta classe média tem que ir para a rua. Então, talvez nós estejamos vendo o que o professor Everton colocou agora, o surgimento de uma oposição verdadeira no Brasil. Nós também não conhecíamos isso no nosso recente democracia. Manifestações de rua com 4 milhões de pessoas, excelente, magnífico. As grandes reformas políticas americanas aconteceram com as pessoas indo manifestar-se na rua. Agora, desestabilizar o governo democraticamente eleito é outro problema. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Devem ser analisadas sob óticas toda a diferentes. legitimidade para as manifestações, sem sombra de dúvida. Se houve problema, digamos assim, penal contra a presidência da República, se faz o impeachment. Mas o impeachment não pode ser uma carta na manga de quem não assimilou a derrota eleitoral anterior. Esse é um problema. E é interessante se observar que tanto pela esquerda quanto pela direita falta uma cultura democrática, né? Tem uma certa cultura golpista, a esquerda e a direita, né? Porque se a gente olhar, estava conversando com o professor Henrique dizendo, né? A gente lembra por exemplo, do fora Sarney, fora FHC, fora Lula, fora Dilma agora. Sempre ao longo do tempo houve esse fora, né? Fora como? Se houve uma eleição, se houve, né? Então, quer dizer, também falta esse espírito democrático no sentido de aceitar a derrota, de aceitar o oponente, né? Então, mas isso é em função, muito se fala, isso é em função de nós sermos uma democracia jovem? Também, acreditam nisso? Que não se tem a maturidade suficiente de aceitar, ok, tem alguém com uma ideologia diferente da minha no poder. Também, exatamente, porque veja bem, por exemplo, né, nós, no governo Fernando Henrique Cardoso, se criou a eleição, a possibilidade da eleição do segundo mandato, né, Fernando Henrique Cardoso. Né? O Lula depois, né, o PSDB foi favorável. Aí o Lula ganhou as eleições e que era contrário à reeleição, né, se manteve da reeleição. Aí quando a oposição percebeu que aquele estatuto da reeleição estava mantendo, aí se botou contrário. Mas o que o governo fez, o que o Brasil faz? Ele faz um mimetismo institucional. Então ele vai lá e copiou dos americanos essa ideia de dupla, de reeleição. Mesmo sendo duas sociedades completamente diferentes. Só que o que acontece nos Estados Unidos? O cara é reeleito, né, uma vez por seu mandato, lá ele fica em 2 mandatos, nunca mais ele pode ser candidato a síndico. Só que no Brasil eles copiaram parte só do que lhes interessava, o caso mesmo, ou seja, ele pode ficar 4 anos fora, 8 anos fora, né? É isso? 4 fora, e depois ele então a gente está vivendo um processo que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: como é que eu chamo o Lula? Eu chamo de ex-presidente, de presidente, de ministro, porque nunca antes na história deste país um ex-presidente tomou condição de ministro, né, da Casa Civil, quase o ato falho primeiro-ministro, né, porque vai ser se assumir efetivamente, né, tomou posse, enfim, como primeiro-ministro. Mas eu queria chamar a atenção para isso, esse mimetismo seletivo. E aí nós ficamos com o Frankenstein, a nossa democracia, porque tu copia só aquilo que te interessa, mas não copia o outro. Imagina, se nós tivéssemos feito adequadamente, né, uma reeleição, hoje, por exemplo, nós estaríamos vivendo um momento de tranquilidade para a oposição, porque a Dilma ia terminar o mandato dela, o Lula não seria candidato e nem ela. Não há hoje nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Não há. Hoje, na verdade, há grandes candidatos na oposição. Sim. Tu pega lá um Requião, tu pega o Alckmin, tu pega o Serra, tu pega, enfim, o próprio ex-presidente, que sempre está por aí, né, o Fernando Henrique Cardoso, mas de qualquer forma nós teríamos esta possibilidade. Então eu só queria chamar a atenção para o fato de que nós, às vezes, montamos um Frankenstein na nossa democracia. Como realmente o problema é estrutural, como a gente tinha falado antes.
Eu queria, a gente tem mais um tempinho ainda para conversar, eu queria retomar a questão jurídica um pouco, para falar sobre uma figura-chave dessa questão toda aí, que é o Sérgio Moro. E não só o Moro, mas o que ele representa, especialmente para a oposição hoje e para essas pessoas que estão indo para as ruas nessas manifestações, como a gente comentou, legítimas, que estão levando o Sérgio Moro antes, acho que substituindo a figura do Joaquim Barbosa, talvez. Acho que seria, né, um substituto natural, aí apareceu o Moro, como o salvador da pátria, como essas pessoas estão enxergando ele, e como alguém que está aí para fazer justiça, e enfim. O que a gente vê também, até pelas opiniões, como a gente comentou antes, dos próprios juristas, que não conseguem se entender, cada um tem, eu conversei com duas advogadas, amigas minhas, de ontem para hoje, cada um tem sua tese, e cada tese é legítima dentro do conhecimento de cada um e do conhecimento técnico de cada um. E o Moro parece ter uma tese que ele vai defender e que ele defende a partir de um ponto de vista técnico, ideológico. Como é que está funcionando isso? Isso que parece ser meio difícil de entender. A estrutura do direito é marcada realmente pelo contraditório. Teses díspares em direito fazem parte da estrutura jurídica, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu lastimo muito que nós ainda no Brasil precisemos realmente de um salvador da pátria, porque isso é uma figura extremamente perigosa. Em relação ao caráter técnico da ação do juiz Moro, não é possível separar do processo ideológico. Portanto, algumas ações têm sido realmente arbitrárias. Eu não estou aqui defendendo o empresário que está preso como corruptor ativo do país, mas prisões preventivas como forma de pressionar para a obtenção de delações premiadas implica, como eu já disse isso várias vezes, em nulidades processuais futuras. Então, certos atos do juiz Moro podem vir a ser realmente questionados nas instâncias superiores, como aconteceu na Itália, onde ele se inspira, na Operação Mãos Limpas, 70% dos réus foram libertados. Por este afã, digamos assim, de punir se cometem excessos. Os procuradores também cometeram excessos, como aqueles de São Paulo, que quiseram, eles também, entrar no julgamento antecipado lá do ex-presidente Lula. No caso da condição coercitiva. Coercitiva. Então, Lula não está acima da lei, Dilma não está acima da lei, mas nem Sérgio Moro, nem os procuradores estão acima da lei. E muitas vezes eu olho para eles do ponto de vista acadêmico e eu percebo uma espécie de uma, quase como uma religiosidade fanática nesse sentido. E é preciso estar muito alertas em relação a isso também. Nesse episódio dos grampos agora, que explodiu para nós falarmos, em primeiro lugar, o grampo tinha sido realmente legal porque ele havia autorizado, ele é juiz federal da investigação. Mas existe um áudio em que ele diz à Polícia Federal que não deve mais grampear. E a Polícia Federal se justifica dizendo que a companhia telefônica continuou grampeando. A fala da presidente pertence exatamente a esse processo. Portanto, é ilegal. Quando ele divulga, ele comete um segundo ilícito, porque não poderia. Isso é uma interpretação jurídica. Tem que ser discutido no fórum adequado, que é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? A Presidência da República tem fórum qualificado, privilegiado. Ela não é uma simples interlocutora, como certos advogados estão sustentando. Ela é, no presidencialismo, o Estado brasileiro. Ela é a encarnação do Estado brasileiro. Qualquer questão relativa a ela deve ser julgada somente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a divulgação trouxe o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato para o debate político, meramente político. Isso é um perigo para a dimensão jurídica, porque daí não há mais uma isenção técnica e uma imparcialidade. E aí os limites começam a... Se confundem? Se confundir. Digamos assim, o importante, né, é obviamente uma certa autonomia do Poder Judiciário para julgar, e eu acho que o Sérgio Moro representa, de certa forma, a Polícia Federal, né, essa juventude que entrou agora na Polícia Federal nos recentes concursos, alguns espasmos de modernização do Estado brasileiro. Parece que é como se você botasse uma peça nova numa máquina velha, e aí vai dar problema. Eu acho que tem esse aspecto. Entretanto, essa peça nova, né, essa peça que dá esses espaços de modernização, eu acho que tem alguns tilts, que é o que o professor Henrique está salientando.
que me causa certa estranheza, né? Quando, por exemplo, as pessoas reivindicam, né, o Sérgio Moro como herói nacional, etc. E tal, ok, mas ele é um juiz que ganha para isso, que está fazendo o trabalho dele. Mas quando ele responde para a população agradecendo, é complicado. Talvez o telespectador... nós estamos fazendo uma análise fria, mas uma democracia pressupõe um cidadão capacitado. Ele não pode achar que o outro, a liderança, que vai resolver o problema dele. Não, é ele que vai resolver. Então, quando a gente enxerga, né, uma crença demasiada, né, em certos atores, né, você mostra justamente uma fragilidade da democracia, porque entre o Estado e a família é preciso haver um conjunto de instituições, que é uma espécie de colchão, né, o buffer, como se diz em inglês, né, que tem que amortecer essa queda. Né? Só que na sociedade brasileira nós não temos essa sofisticação. Então, tu fica uma relação direta das massas com as elites, das elites com as massas. Então, essa e fala... nada ali no meio. A atuação do Moro é uma atuação moderna, mas quando ele faz a fala dele para a população agradecendo, essa fala é uma fala populista. Ele não deveria agradecer. Inclusive, né? Porque ele não faz mais do que a obrigação dele. Hoje mesmo li uma análise de que o Moro era a primeira figura que faria frente ao Lula nessa questão. Populista. E ele não por causa da fala dele. É a primeira pessoa que vinha para fazer frente a um cara que tem isso né, de berço, né, que é o Lula e com extrema habilidade. Eu vou pedir desculpas, a gente vai ter que encerrar o debate agora, agradecer imensamente a presença de vocês aqui, professor Everton, professor Henrique. Perfeito. Muito obrigado. Espero que a gente faça mais debates a respeito, já talvez com mais conhecimento sobre o que está acontecendo, está tudo muito confuso, a gente tentou elucidar aqui, acho que conseguimos muitos assuntos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, você pode acompanhar este e outros programas pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Até mais!